e deixa para elas assistirem Vocês depois. vocês perceberam que o Teams está com problema na gravação, né? Tá mesmo. E não é de hoje, não, desde semana passada. Ele não está enviando mais a gravação para o stream. Tá. Ele fica na sala meio perdido, e aí você dá um download lá, e não é fácil, mas eu já peguei as manhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o download e eu subo no meu YouTube a aula. E aí eu mando para vocês mandarem no grupo delas. Eu acho que é mais fácil porque o streaming não está baixando. O streaming do Teams parou. Com esse excesso de informação agora na pandemia, acabou que ele esgotou o espaço. É verdade. Por isso, então, que eu estava subindo algumas aulas e eu não achava elas. É isso mesmo. Não tem mais. Nossa, olha, outra surra que eu tomei. Eu falei, não é possível. A Larissa me ensinou. Eu falei, não, eu não devo estar seguindo passo a passo. Mas então, eu dei semana passada também. Tem que baixar no YouTube, então. Ô, Bruno, depois eu aprendi com o Ulisses outro dia, mas depois eu vou reforçar com vocês passo a passo também, viu? Ensina nós. Bruno, fica à vontade, né? Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Pé vitaliciamente, viu, Bruno? Enquanto a gente estiver atuando na prática, né, Lari, depois? Isso. Seja bem-vindo, Bruno. Meninas, boa noite. Obrigado. Boa noite, boa aula. Pessoal, boa noite. Só me posicionem aí se vocês estão vendo certinho a minha apresentação. Sim. Sim. Sim, ó, que legal. É isso que eu quero. Enquanto eu estiver apresentando, só conversar com vocês um pouquinho. Durante a aula, eu gosto muito de utilizar o microfone. Então, quem puder abrir o microfone, ir falando, me interrompendo, conversando comigo, eu prefiro do que, às vezes, ter que ficar olhando o chat. O chat eu vou olhar em alguns momentos, mas como eu acabo me prendendo um pouquinho, às vezes, no assunto ou na apresentação, eu não consigo estar o tempo todo olhando. Mas quem conseguir abrir o microfone, me interromper, dar exemplo, falar, vai ser muito rico. Principalmente porque nós vamos construir essas aulas da UC13, né, juntos, tá? Então, o que é o C13, né? É realizar atividades administrativas para o trabalho em podologia, né? Então, às vezes, vocês devem estar se perguntando, nossa, o Bruno vai dar aula na podologia, mas o que ele entende de podologia? E aí, trouxe minha apresentação para falar um pouquinho sobre quem sou eu. E na minha própria apresentação, eu coloquei aqui no final, né, que tudo que eu sei sobre podologia são duas coisas. Uma é que dói muito, e a outra é que a minha primeira experiência não foi legal com podologia. E aí eu vou rapidamente contar essa história, que uma vez a Lari quase me desmaiou no laboratório do Senac, porque ela foi inventar de tirar uma unha encravada da minha mão. E esse foi todo o contato que eu tive com podologia, não sei as outras vezes que eu levei o meu vô para fazer atendimento, acho que algumas das turmas de vocês que acabou atendendo, né? Meu vô, a minha avó e tal, eu acho que foram os maiores contatos que eu tive com esse assunto. Mas eu sou formado em comunicação, né? Eu sou docente de comunicação do Senac, sou formado em administração, produção de som e produção de rádio e TV, que são 2 cursos da área de comunicação, né? E no momento eu estou fazendo uma pós-graduação de comunicação e design digital. E aí a Larissa, a Lilian, estava comentando que vocês trabalharam com o Danilo, a questão do Instagram, o trabalho da identidade visual aí das redes sociais de vocês, e é isso que eu tenho estudado no momento, né? Mas na UC13 a gente vai falar um pouquinho sobre outro assunto. No Senac eu já estou eu coloquei 10 anos, mas eu acho que eu já estou com mais. Eu vou fazer 11 anos agora em janeiro, né? E eu já passei por vários setores lá dentro. Eu entrei ainda com 18 anos no atendimento ao cliente, depois eu fui para o setor de administração, fiquei alguns meses trabalhando com questão de compra de materiais, depois eu fui trabalhar no apoio técnico, que é lá na coordenação, né? Então eu trabalhava lá onde trabalha a Patrícia hoje, que é o apoio de vocês, e agora eu estou na docência,
vai fazer 2 anos que eu sou docente do Senac, né? E em meio a esses 10 anos, eu nunca trabalhei só no Senac, gente. Eu sempre trabalhei com diversos outros projetos, tá? Então, eu trabalhei quando a Rádio Nativa foi se estabelecer aqui em Araraquara. Eu fiz trabalhos relacionados à rádio escuta, que nada mais é do que pesquisa de concorrência. Tive uma rádio web, trabalhei como DJ aí em diversas casas noturnas, em festas. Sou professor de curso de DJ no Senac, né, por essa experiência. Trabalhei junto com agências de publicidade, fazendo a criação de conteúdo, e fiz consultoria, e faço ainda algumas consultorias para algumas empresas de varejo. Hoje eu atendo algumas empresas relacionadas ao grupo da Lupo, né? Mas sempre voltado à questão da gestão do relacionamento com o cliente, experiência do cliente, logística, estoque, materiais e um pouquinho de financeiro. E é isso que a gente vai ver nessa AUC, né? Mas aí, para que vocês já não desistam de assistir a aula de segunda-feira, né? Porque o pessoal fala, nossa, que negócio chato, a gente vai ver administração, finanças, logística. Eu quero falar para vocês que os conhecimentos que a gente vai abordar durante essa AUC vão ser construídos por vocês, pela experiência de vocês. E o melhor de tudo isso é que vocês vão enxergar que esses conhecimentos, essas ferramentas, essa forma de se trabalhar a administração, ela acaba podendo ser aplicado em qualquer tipo de ramo, em qualquer tipo de negócio, tá? Porque mudam-se as peças, mas a forma de se fazer muitas vezes é muito parecido, né? Então a gente vai adaptar isso para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês, para como isso vai acontecer no trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo vocês vão entender que essa adaptação é sempre muito mínima, né? Então nós vamos trabalhar princípios administrativos, nós vamos trabalhar empreendedorismo, gestão do relacionamento, compras e administração de materiais, controle de estoque, vai ter aula de introdução da finanças, formação de preço e análise de viabilidade de negócio, tá? Então, antes que vocês que o pesadelo da matemática já assombre vocês para esses últimos temas, essas últimas aulas, eu quero que vocês comecem a pensar que a gente não vai falar de matemática. A gente vai falar de dinheiro. E eu sei que de dinheiro todo mundo gosta, tá? Então, independente de vocês gostarem de matemática ou não, eu sei que vocês gostam de dinheiro. Então, a gente vai falar de dinheiro, não vai falar de matemática em si. Então, não se preocupem aí em achar que, eu não consigo aprender, eu não consigo aprender matemática, não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso. Vocês vão ver que finanças é algo bem diferente quando a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia profissional. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Não, por enquanto não. Pode falar. Olha só, Lilian, da turma de Podo 2. Só para falar que eu acho que a opinião do seu avô e da sua avó é bem diferente da sua. A opinião? Eu acho que eles não acham que a podologia dói. Eles não acham. Não, exatamente. Não. Eu tive uma única experiência e a Larissa quase me desmaiou, tá ok. Eles gostam de ir lá. Eles adoram. Com certeza. Ô, Bruno, só lembrando que a sua encravada não foi do pé, foi da mão. Foi da mão. Então a gente nem pode falar que essa única experiência com podologia foi ruim. Exato, porque nem foi uma experiência. Nem foi. Então pra a gente tem para elas entenderem que tudo isso é tudo que eu entendo de podologia. Então quer dizer nada, né, amigo? Nada, exatamente. Ô, Lari, e bom para elas entenderem também, porque elas sempre fazem essa pergunta, né? A podologia é só pé e a mão. E a mão também, quando chega alguém, eu falo, quem que vai mexer na unha da mão? É o podólogo, porque é o que a Lari fez. Fez a retirada, eu acredito que foi
O que ele fez, Lari? Puxou a pele ou tem espícula? Tem espícula? Retirada da alma. E assim, meninas, essa retirada da alma, Bruno, é um relato seu, mas é a síncope que a gente alerta para elas que pode acontecer, né, Lari? Que o encravado não é só retirar a espícula, pode vir em seguida de uma síncope ou de uma crise convulsiva também. Então, seu relato é bom. É negativo, mas é bom, né, Lari? Não, mas aí o resultado, Bruno. E o resultado, ó, Bruno, fala o resultado. Maravilhoso, exatamente. Depois, os resultados foram bons. Por quê? Porque a unha encravada saiu e eu tinha mais essa piada para contar para as pessoas. Então, de qualquer forma, a gente ainda conseguiu criar conteúdo com isso. Isso. Que eu, pequena, perto do Bruno, quase desmaiei ele. Tá vendo, gente? Olha, maravilhoso. Olha o poder que vocês têm na mão. Olha o poder. É assim que a gente pergunta 2 vezes para a pessoa na nossa mão. Você tem certeza disso, né, Lari? Eu vou perguntar novamente. Tá preparado? Tadinho, tava sofrendo, né, Bruno? Ó, gente, mas vamos falar a verdade. Não foi no lab, foi lá no foi na esterilização, lugar quente, sem ar. Ele já tava com medo, né? Tem todos esses fatores. Pois é. Mas a gente vai conversando aí ao longo das aulas. Mas o relevante disso tudo, né, é elas entenderem que quem vai construir essas aulas são elas, porque eu vou trazer o conhecimento administrativo. E aí eu quero que elas tragam o conhecimento de podologia durante as minhas explicações. Tá? Então, abre o microfone mesmo, eu vou toda hora, vai ter slides meus que vão estar em brancos, são vocês que vão, eu vou estimulando e vocês vão completando eles para mim. Então, ó, sobre os nossos encontros, eu não tenho certeza se essas datas estão batendo certinho, mas como vão ser todas as segundas-feiras, são 9 encontros, né? Às vezes alguma aqui pode ter algum feriado que eu não me atentei, mas eu acredito que não. Então, são 9 encontros, todas as segundas-feiras que vocês estiverem em aula, a partir de hoje, que é dia 14/9. Então, saibam, pode falar. Dia 2 aí é finados, amigo, aqui já não entra. Vai Beleza. mudar, tá? Então, vai ser 9 e um outro para frente. 9 e 16. Tá, ok. Então, assim, mas todas as segundas que estiverem em aula, vai ser a aula da UC13 comigo, e a gente vai falar sobre esses assuntos, tá? Princípios administrativos, empreendedorismo, gestão do relacionamento, compras e administração de materiais, controle de estoque, introdução das finanças, formação de preço e análise de viabilidade de negócio. Eu procuro trazer uma metodologia com um assunto bem simplificado para vocês, de uma forma que a gente possa ir construindo isso junto, né? Então, as aulas vão ter a duração de 1h30, mais ou menos, mas, terminando a aula também, vocês podem ir tirando dúvida comigo até 10h30, se for necessário, sobre a realização das atividades, algum tipo de dúvida, qualquer dúvida que tiver surgido durante a aula, né? Durante a aula, as atividades que nós vamos fazendo, que vocês vão ver que são bem simples, elas vão começar a criar um plano de negócio. Muitas vezes, quando a gente vai ter aula, não sei se vocês tiveram aula de empreendedorismo ou algo desse tipo, quando o professor passa que a gente vai criar um plano de negócio ou algo do tipo, geralmente se torna algo muito trabalhoso, porque geralmente todo o conteúdo é passado, todo o conceito é passado e no final se cria esse plano de negócio. Mas no meu caso, eu quero que a cada aula a gente vai colocando um tijolinho nesse plano de negócio de vocês, né? Para que a gente consiga apresentar na prática aquilo que eu vou conversando com vocês na teoria aqui durante a aula, tá? E aí os materiais extras e estudos de caso eu posso disponibilizar lá na sala, né? Posso criar uma pastinha lá em arquivos, lá no Teams e ir disponibilizando caso necessário. Vocês também podem ir hospedando esse plano de negócios de vocês dentro lá dessas pastinhas, se acharem melhor. E sempre no início da aula, a gente vai conversar um pouco sobre a atividade que vocês fizeram. E nem sempre todos vão conseguir apresentar, mas eu vou sempre chamar uns 2, 3, 4 para ir fazendo essa apresentação parcial, tá? E aí,
por ordem de sorteio, então eu espero que todos tenham a atividade pronta, né? Mas se não tiver também, é correr atrás para a próxima semana. E também, muitas vezes, eu passo alguns vídeos para explicar ou para ilustrar um pouquinho sobre aquilo que eu estou falando nas aulas, tá? Então, a metodologia é bem simples, pessoal. Eu vou ficar falando pra caramba e vou ficar pedindo para que vocês me ajudem a completar para que dê exemplos relacionados ao cotidiano de vocês. Então, para as próximas aulas hoje, quem tiver sem microfone ou não tiver muito a fim de falar, já se prepara. Eu gosto bastante de ouvir a voz de vocês. Como professor de comunicação, de radialista, eu vou sempre priorizar que a participação de vocês seja via áudio, porque é desse tipo de participação que eu gosto, né? Sempre no começo da aula, quando eu entrar na sala também, vocês podem tirar dúvida, pode perguntar o que for também, conversando comigo via áudio. Hoje ficou batendo papo eu, a Lilian e a Larissa, ninguém se manifestou, mas eu quero que vocês tenham essa liberdade também de conversar com a gente, tá? Então vamos lá, né? A aula de hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre os princípios de administração. Só que para isso, né, eu quero que vocês entendam, né, o que é administração e a importância de vocês aprenderem isso, mesmo que vocês vão ser profissionais da podologia, tá? É importante que mesmo trabalhando com podologia, que vocês entendam tudo de podologia, vocês saber que uma parte do sucesso do negócio de vocês é saber administrar esse negócio, tá? E como aplicar esses conhecimentos no dia a dia de vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E a ideia é que, se der tempo, a gente vai estimular um pouquinho a ideia da criatividade e falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Vocês tiveram algum tipo de aula de empreendedorismo já no plano de vocês ou não? Ainda não. Ainda não? Ninguém teve empreendedorismo, na podologia ainda? Nenhuma das duas turmas? Não, que eu me lembre. Beleza, então é bom, porque então a gente parte aí do zero conversando com vocês, e depois, se mais para frente tiver alguma UC que abordar assuntos relacionados a empreendedorismo, pelo menos o básico vocês já vão entender, tá? Então eu vou começar a aula hoje com 3 perguntas, que eu mesmo depois vou conceituar elas um pouco para vocês, né? Mas de uma forma bem genérica. Quem pode me falar o que é uma empresa? Pode ser a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Prestação de serviço? Beleza, prestação de serviço. Mais alguém? Uma loja, uma clínica. Beleza, uma loja, uma clínica. Que mais que é uma empresa? Vamos lá, pessoal. Pode perder a vergonha, abrir o microfone e falar o que vier na cabeça. Eu acho que é de alguma forma onde você oferece seu serviço para outra pessoa. Beleza. Mais alguém? Eu tenho para mim que empresa, ela gera emprego, né? Porque é igual a amiga falou antes, se você tem algo onde você oferece seu serviço, tem que pôr gente para trabalhar, para te ajudar. Então, eu vejo também como... Uma forma de gerar emprego. Isso, exatamente. Legal. E se a gente for pensar... Pode falar. Organização econômica? Organização econômica está relacionado. Mais alguém? Giro de dinheiro. Giro de dinheiro. Então, se a gente pensar, então, que a empresa, ela é aí um lugar que presta serviço, um lugar que dá emprego, um lugar que gira dinheiro, e todos esses outros exemplos que vocês deram, o que seria administrar, então, esse negócio? O que é administrar uma empresa? O que é administrar algo para vocês? Cuidar.
Cuidado, legal, ótima palavra. Receitas e despesas. Receitas e despesas, está relacionado também. O que mais? Mais alguém tem alguma ideia? Saber qual que é o gasto. Beleza, parte de gastos também. Vocês estão bem voltados à área das finanças aí para administração. Tem mais alguma coisa que vocês vão precisar saber administrar aí dentro de uma empresa? Líquido e o bruto. Líquido e o bruto também. Parte financeira. O Deixa eu ver se tem marketing. alguém falando algum. O marketing. Investimento. Investimento. O Beleza. funcionamento da empresa. Funcionamento da empresa. Então, o funcionamento da empresa está relacionado a várias coisas, né? Para uma empresa funcionar, a gente precisa de vários fatores. E na podologia, pessoal, vocês acham que vocês vão precisar saber administrar o trabalho de vocês? Sim. Dentro do trabalho de vocês, vai haver receitas e despesas, como vocês falaram? Sim. Sim. Vai haver... É necessário um cuidado com o negócio de vocês, como foi dado de exemplo? Muito. O marketing de vocês vai precisar ser bem planejado, vai precisar ter um trabalho também, como vocês fizeram com o Danilo, aí utilização das redes sociais, a imagem. Com certeza. Também muito necessário. Eu acho que no início, sim, para poder demonstrar, né, o que a gente está fazendo. Exatamente. Sem o marketing, acho que não vai. E olha, deixa eu falar para você, não é só no início. Por quê? Porque depois que você começa a utilizar isso e você começa a ver que isso dá certo e você começa a ter clientes, além de você ter que continuar fazendo esse tipo de marketing, senão os seus clientes, alguns você pode acabar perdendo e a forma de você conseguir mais é com marketing, você vai ter mais material para trabalhar. Imagina que ótimo, depois que você tem alguns clientes, você ter relatos desses clientes, você ter foto dos trabalhos que você fez, né? Então, só vai sustentar ainda mais essa sua rede social, esse seu veículo de marketing, né? Independente de ser Instagram, Facebook, ou vocês terem um site próprio ou algo do tipo. Não é? Então, pessoal, de uma forma bem genérica mesmo, tá? Uma empresa ou organização, né, como está muito mais falado aí em 2020, são grupos estruturados de pessoas que têm o mesmo objetivo, têm objetivos em comum, né? Então, eles têm um propósito ou uma finalidade. Então, vamos pensar em um consultório de podologia, né? Qual seria a finalidade de um consultório de podologia? Eu posso chamar de consultório, é isso mesmo? Clínica, consultório? Gabinete de podologia. Gabinete, legal. Qual que seria a finalidade, o propósito de um gabinete de podologia? Prestar um serviço ao cliente. Perfeito. Prestar um serviço para o cliente, então, de alguma forma, o propósito é vocês realizarem os procedimentos podológicos de uma forma que traga para o cliente um bem-estar, certo? Sim. Então, a gente pode falar que uma empresa de podologia tem um propósito, tem uma finalidade. E aí, todas as empresas, elas também são compostas por recursos, tá? Então, tem os recursos humanos, que são as pessoas, os recursos financeiros, né? Que são o dinheiro que entra, que sai,
dentro dessa empresa. Existem os materiais, que são os utensílios, os equipamentos que nós utilizamos para trabalhar, né? Existem as informações, então é aí a rede social de vocês, é as coisas que vocês descobrem aí sobre o mundo da podologia, né? Existe o espaço, que é o lugar que vocês vão atender, né? E existe tempo, que é o horário de funcionamento, o horário que exige cada atendimento de vocês. E uma empresa só é uma empresa se o objetivo dela for gerar lucro ou renda para a sua própria sobrevivência. Quando eu coloquei renda para a sua própria sobrevivência, a gente fala de instituições sem fins lucrativos, tá? Mesmo instituições sem fins lucrativos, elas dependem de que entre um recurso para que ela possa pagar suas próprias contas, né? Ninguém trabalha de graça, no caso. Que o objetivo é gerar lucro, todas as empresas, elas dependem da geração de um lucro para que o dono da empresa ou os funcionários, sócios ou alguém que esteja relacionado a essa empresa disponibilize de seu tempo de uma forma em que recupere isso em dinheiro, né? Então, o objetivo de todas as empresas é gerar lucro ou renda para a sobrevivência. Nenhuma empresa abre falando assim, não, eu sou uma empresa que gasto 2 milhões por ano para atender as pessoas de graça. E eu não recupero esse dinheiro de forma nenhuma. Isso aí não é empresa, tá? Isso aí é uma instituição de caridade, ela não deixa de ser uma organização. Mas também, de alguma forma, existe algum recurso que sustente isso, mesmo que for o seu recurso próprio, tá? E aí, administrar uma empresa, ela requer o quê? Ela requer que você pegue esses recursos e coloque eles em direção do objetivo da empresa. Então, vamos pensar assim. Vocês falaram que os objetivos da podologia é atender os clientes, atender as pessoas para prestar o serviço para gerar um bem-estar, né? Então, esses recursos que a gente viu aqui, ó, os recursos humanos, financeiros, materiais, informação, espaço e tempo, a gente tem que pegar esses recursos e direcionar eles para atingir os objetivos da empresa. Então, como que a gente faz isso? Tá? É isso que a gente vai conversar durante todas as nossas aulas, né? E qual que é a finalidade da gente colocar esses recursos em direção a esses objetivos? A finalidade é gerar lucro, tá? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Que a administração simples é o seguinte, é eu pegar tudo aquilo lá, dinheiro, materiais, pessoas, tempo, informações, usar isso de acordo com os objetivos e fazer isso gerar lucro, tá? Então, a gente tem que pensar que isso é administrar uma empresa, tá? E aí, como que é feito isso? Né? Como que nós fazemos isso? E aí, também da forma mais simples e objetiva e que serve para todo tipo de administração, a gente utiliza essa ferramenta para tudo que nós formos trabalhar. E qual que é a ferramenta? A ferramenta, ela fala que todos os procedimentos, todas as empresas, todos os projetos, tudo que a gente vai realizar, a gente usa a ferramenta do planejar para depois organizar aquilo que a gente planejou, para depois dirigir aquilo que foi organizado e planejado e depois controlar. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vocês vão atender um cliente amanhã, tá? Então, ele está lá na agenda de vocês, o cliente. Vocês pegam lá a ficha dele. O cliente reclamou que está com problema de calo, tá? Então, esse cliente, amanhã às 8 horas da manhã, o que vocês precisam se planejar para atender esse cliente? O que vocês precisam pensar primeiro? Vamos colocar o planejar como pensar em como
em como atender esse cliente. Como que vai ser? O que vocês precisam planejar antes de fazer esse atendimento? Eu preciso saber se eu tenho material para poder atendê-lo. Isso. Preciso saber o valor que eu vou cobrar dele. Ótimo. Mais alguma coisa? E o tempo que eu vou usar para estar fazendo esse processo nele. Perfeito. Beleza, então a gente já passou da etapa planejamento. A gente pensou que a gente precisa ter um material específico para o tipo de... Qual que é o material? Fala um produto que seria utilizado num atendimento de calo. A lâmina 20. Lâmina 20, ok. Então, você sabe que você precisa ter a lâmina 20 no estoque ou ali no seu armário para poder realizar esse procedimento amanhã. Senão, não dá para fazer. Certo? E aí, nós vamos para o organizar. O que a gente vai fazer? Vai pegar esses materiais. Tem algum material que você vai precisar esterilizar? O cabo Então 20. Então, vai ter que esterilizar aqui, ó, no organizar. Vai esterilizar, vai limpar os materiais, vai colocar não sei como é que chama, tipo aquele papel que vai na maca, né? Agora com os procedimentos do Covid, vai ter que ter lá o álcoolzinho, vai ter que ter tudo no jeito para a hora que o cliente chegar para ele ser atendido, certo? Sim. Beleza. Então a gente planejou e organizou, deixou o ambiente lá certinho para a realização desse procedimento. Para o cliente, vamos falar que é o cliente das 8 da manhã. Então tá certinho a organização para amanhã, 8 horas da manhã, esse cliente chegar e o procedimento ser realizado. E a gente vai precisar dirigir esse procedimento. Como que é dirigir? O dirigir começa a partir de que momento? Começa a partir do momento que o cliente chegou. Então, vamos colocar um exemplo novamente, essa questão do Covid, né? Então, o cliente chegou, bateu lá na porta do consultório, vocês atenderam o cliente, aí vocês vão medir a temperatura do cliente, aí vocês vão esterilizar o que o cliente vai precisar ali, mão, né? Passar o álcool gel, tudo mais, colocar, se precisar um avental ali de TNT, alguma coisa no cliente, não sei se tem essa necessidade. Vão colocar o cliente sentado e vão começar a realizar o procedimento. Se vocês esqueceram algum equipamento que era para ser utilizado nesse cliente, né? Você esqueceu um equipamento, você esqueceu de colocar na sua bancada de atendimento esse instrumento. Não vai causar um certo desconforto, um certo problema para você ter que ir lá, buscar, sair desse seu atendimento que estava todo planejado? Sim. Então, Sim. Então, o planejamento e a organização é completamente responsável para que a gente consiga fazer uma direção correta. Se a gente não tiver planejado tudo, organizado tudo, a gente não vai conseguir levar o atendimento corretamente, todos os procedimentos corretamente, tá? E aí, eu terminei esse cliente. O que eu preciso fazer? Eu preciso descartar ali os materiais que são descartáveis, né? Guardar os equipamentos que foi utilizado, colocar os equipamentos de volta no armário, tudo mais, e fazer o controle. O que é o controle? É ver se esse meu atendimento foi dentro do tempo, quais foram os materiais que eu utilizei, quais materiais que eu utilizando para esse procedimento acabaram e o que eu preciso para realizar o próximo atendimento. E o que eu preciso para realizar o próximo atendimento volta para o planejar. Vocês entenderam como administrar absolutamente esses 4 pontos? Planejar, organizar, dirigir e controlar? Sim. Ótimo. Então, todo procedimento, tudo que vocês forem fazer dentro da empresa, a gente vai voltar nessas 4 bolinhas, quando a gente for falar de princípios de administração. Então, tudo que for feito dentro da empresa de vocês,
Ou vai voltar aqui na etapa do planejar, ou vai estar na etapa do organizar, ou vai estar na etapa do dirigir, ou vai estar na etapa do controlar, tá? E aí a gente vai pensar um pouquinho agora, eu vou até mudar a forma de exibição para que eu possa escrever o que vocês vão falando, tá? Então vamos pensar em um procedimento podológico, tá? Ah, não, essa parte a gente já acabou fazendo na prática. Vamos pensar dentro de um consultório, ou uma clínica, ou como vocês falaram, eu já vou até mudar o nome aqui para não errar mais. Bruno, mas não tá errado, viu? Consultório e clínica também, viu? Não, mas eu quero usar o que elas falaram agora. Como é que chama? Bom. Como que chama? Gabinete. Gabinete. Então, dentro de um gabinete de podologia, vocês acham que a gente encontra esses recursos? Humanos, financeiros, materiais, informações, espaço e tempo? Todos eles. Ótimo. Então, fala para mim, o que são recursos humanos para vocês dentro da podologia? Quem são os recursos humanos que vocês vão ter que administrar? São os nossos clientes. Avaliação que eu for fazer no cliente, a saúde, como está a avaliação física dele. Ó, a avaliação vai entrar aqui em informações. Um recurso de informação. Que mais aqui nos recursos humanos? Pessoas que a gente vai ter que lidar no nosso dia a dia de trabalho. São pessoas, se for uma clínica grande, no caso, né, que a gente teria, tipo, uma secretária, uma pessoa que faz a limpeza, os funcionários desse gabinete, dessa clínica. Ótimo. Quem mais? Com quem que vocês compram os materiais para utilizar? Fornecedores. Beleza. E entre N outros aí, né? Que são recursos humanos que nós vamos ter que saber administrar e lidar com eles. E os recursos financeiros? Tudo que entra, que sai. Mas vamos simplificar, vamos pôr aí na nossa linguagem. O pagamento do cliente? Dinheiro. Isso, pagamento do cliente, pagamento dos funcionários, dos fornecedores. Do cliente, pagamento de fornecedor, pagamento funcionário. Legal. As contas da clínica estão pagas em dia. Contas, despesas, né? Beleza. E materiais, pessoal? O que vocês acham que são recursos que vocês vão precisar administrar de materiais? Todos os produtos que nós usamos, né? Não só na podologia, como descartáveis, um copo. Então, ó, se você produtos de procedimento. Aí você está falando de produtos fora do procedimento também, que é copo, descartáveis e tal. Beleza. Tem mais algum tipo de material? Tem um café que você serve, alguma coisa do tipo. E os equipamentos? A maca, não sei o nome dos equipamentos, mas o equipamento que faz a esterilização, a autoclave, essas coisas são materiais também? São. Porém, a gente não fica comprando, né? Você compra uma vez, aí só se der algum defeito, você consegue. Então, se der algum defeito, vocês vão precisar mandar para manutenção, não vão? Isso, com o vocês tempo, vocês vão precisar limpar ou trocar alguma coisa deles, ou esterilizar, ou algo do tipo? Então, para autoclave tem água destilada e o grau cirúrgico. Legal. Que usa exclusivamente para lá. Que vão ser produtos que vão ser para realização de algum procedimento de vocês. Mas só para autoclave. O que eu estou querendo dizer é que os equipamentos que vocês utilizam, independente de vocês terem que comprar ou não,
São vocês que precisam administrar. E olha como administrar é uma coisa maluca. Qual é o local que vai caber melhor a maca que você vai utilizar dentro do seu espaço? Vai entrar na questão de uma administração de materiais, que é a maca, e administração de espaço, tá? Então, até isso é administração, tá? A administração do seu equipamento é você ter que mandar ele para manutenção ou chamar alguém para fazer manutenção desse equipamento, é a administração desse equipamento. Você está cuidando dele. Vocês não falaram que cuidar é uma forma de administração? Então, vamos colocar aqui equipamentos e mobiliário, que é o que precisa ter lá dentro do... E aí, informações, pessoal, além da avaliação dos clientes, que vocês têm lá a ficha, tudo certinho dele, o que mais que tem de recurso de informação que vocês podem precisar aí dentro de um gabinete de podologia? Toda a orientação que você passa para o seu cliente, né? Antes dele ir embora, como ele tem que estar fazendo na casa dele, os cuidados que ele tem que estar tendo em casa. Perfeito. Olha como é importante a administração desse recurso chamado informação. Se você fizer um procedimento e você, de alguma forma, deixar passar essa informação, essa orientação que o cliente tem que fazer em casa, pode causar algum problema no tratamento que vocês fizeram? Sim. Entendeu? Então, essa orientação é um recurso que vocês precisam administrar, que é importantíssimo. Tá? O que mais que está relacionado à informação? Vamos para outro caminho aí da informação. O que pode ser relativo para o negócio de vocês? A divulgação do nosso trabalho? Isso, divulgação. Divulgação também é um recurso de administração, um recurso da administração importantíssimo, tá? A divulgação, as informações e conhecimentos que vocês vão adquirindo sobre novos procedimentos. Então, por exemplo, saiu um equipamento novo que é excelente para corrigir a unha do cliente, né? Para você utilizar esse novo equipamento, você vai precisar fazer o quê? Um treinamento. Vai precisar ver como funciona, correto? Vamos por aqui, treinamentos. Então, esse treinamento, esse conhecimento adquirido, também é um recurso de administração. Vamos um pouco para espaço. O que vocês acham que é importante a gente se preocupar nesse recurso espaço aqui dentro do gabinete de podologia de vocês? Vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo ainda? Está todo mundo vivo? Seria o espaço que eu teria para trabalhar? Isso, pode ser o local de trabalho. Perfeito. Mais alguma coisa que pode ter relação com o espaço? Às vezes um estacionamento, móveis, né, o design, né, o layout, ali onde vai cada móvel. Legal. E tempo, pessoal? O que vocês pensam aí que vocês vão precisar administrar do tempo de vocês dentro de um gabinete de podologia? O tempo que eu vou ficar lá dentro, né, no meu dia a dia, o tempo que eu vou administrar entre cada cliente, o tempo com aquele cliente. Tempo para cada cliente. A agenda de vocês é um recurso de tempo? Sim. Agenda, e entre outros. Então, vocês perceberam que mesmo quando a gente está falando de podologia, que é um assunto que, como vocês perceberam, eu não conheço nada do procedimento.
mas que dentro dele existem recursos humanos, financeiros, materiais, informações, espaço e tempo. Então, se eu tenho esses recursos e para o meu negócio funcionar, eu preciso saber administrá-los e usá-los, tá? Então, eu preciso aprender administração no curso de podologia. E é por isso que o Senac coloca o C para vocês, que às vezes alguns alunos podem se perguntar o porquê que isso acontece, o porquê que tem essas UCs dentro do curso, né? É exatamente por causa disso. Porque o Senac, ele tem um interesse de enviar vocês para o mercado de trabalho prontos para tanto poder atuar dentro de um gabinete de podologia de alguém, quanto também para ter um próprio negócio, para poder atender de uma forma autônoma, né? Que é o chamado empreendedorismo, empreender, ter o próprio negócio de vocês. Mas para isso, vocês vão precisar aprender esses recursos, como administrar esses recursos dentro da profissão de vocês. E aí, bem rápido, né? Aqui eu vou passar bem rapidinho. Os recursos humanos, eles são os mais importantes dentro de qualquer organização, né? Por quê? Porque dentro dos recursos humanos está relacionado os nossos relacionamentos, né? Então, os colegas de trabalho, os clientes, os fornecedores, os prestadores de serviço, os concorrentes, né? Todas essas nomenclaturas que eu dei são pessoas, né? E o relacionamento com essas pessoas exige que a gente saiba gerir isso de uma forma correta. Porque é diferente o jeito que a gente vai trabalhar com os nossos clientes com, por exemplo, o jeito que a gente vai trabalhar com os nossos fornecedores, o jeito que a gente vai trabalhar com os nossos concorrentes, né? O jeito que a gente vai trabalhar com os nossos colegas de trabalho. Então, para tudo isso, existe uma forma de administrar também, né? E tudo isso também precisa ser bem planejado. Os recursos financeiros, eles são conhecidos como a base dos outros recursos, porque sem o capital, né, a gente não tem recursos humanos, a gente não tem materiais, a gente não tem informações, não tem nada que é necessário para esse negócio acontecer, né? Então, uma má gestão do recurso financeiro vai fazer com que vocês acumulem dívidas e, de alguma forma, quando vocês começarem a acumular dívidas, os outros recursos não vão mais existir. Se faltar dinheiro, não tem como comprar o material para procedimento. Se você não comprar o material para procedimento, não tem como você atender, então não tem mais o cliente. Se você não tem o dinheiro para pagar o aluguel do local que você trabalha, não vai ter local para você trabalhar. E aí não vai ser necessário agenda, então não precisa de tempo, né? Então o recurso financeiro ele vai ser a base de todos esses outros recursos que vocês vão administrar. Então, por isso, nós vamos ter 3 aulas para trabalhar somente os recursos financeiros e entender como isso funciona. Outro recurso importante é o recurso de materiais, né, que vai ser o que vai possibilitar você a realizar seu trabalho. Sem os materiais, você não tem como realizar esse trabalho. E aí, o que está relacionado dentro da administração desse recurso? Está relacionado à compra, à entrega, o jeito que vocês vão armazenar isso, qual é a utilização correta desse material, né? Onde esse material pode se localizar para você ter uma boa logística, né? Como você pode fazer esse material, de alguma forma, gerar recurso, como você pode economizar esses materiais e como você pode fazer esse material, de alguma forma, agregar valor ao seu serviço, tá? Então, quando a gente falar de materiais, nós vamos ter algumas aulas para falar sobre materiais, a gente vai aprender tudo isso, né? A relação de uma boa compra, a relação da entrega desse material até a sua empresa, ou se você precisa ir buscar, ou algo do tipo. Como você vai fazer para armazenar ou guardar, qual que vai ser a utilização correta desses materiais. Então, tudo isso é relacionado à administração do recurso materiais, tá? Depois, o recurso informações, né? Que hoje é essencial essa gestão. Então, desde as informações que vocês têm sobre o cliente de vocês, ele vai ser essencial para o planejamento do seu trabalho, como
é essencial que você trabalhe bem esse recurso na sua divulgação, nas suas mídias digitais, né? Ou, por exemplo, um produto novo ou serviço pode estar sendo lançado no mercado e já estar sendo utilizado por todos os seus concorrentes. E você ainda não tem? Por quê? Será que é porque você não está atualizado dentro dessas informações, dentro desses recursos? Tinha sumido aqui a apresentação, pessoal. Agora que eu percebi. Ô, Bruno, e as meninas falaram, eu achei que você estava só debatendo. Não, voltei já a apresentação. Mas eu falei tudo que estava escrito, então tá tranquilo. Falei com outras palavras, mas falei. Sim, sem problema, imagina. O recurso de espaço, né, ele vai estar relacionado aos recursos financeiros, materiais e até mesmo o recurso humano. Por quê, né? Porque esse espaço é o que vai ter as adequações às normas, legislações aí que vocês vão precisar para atender de uma forma correta. Vocês vão precisar de um espaço ali para ter um estoque, um layout de onde vai ficar cada utensílio, cada equipamento, os armários, né? E além de ser muito importante a gente administrar para atender ao cliente uma forma confortável, né? E em uma localização também que possa, de alguma forma, trazer isso como benefício, tá? E o recurso tempo, né, vai estar diretamente ligado à sua agenda de atividades. Seja qualquer tipo de empresa, a empresa que vende um produto ou a empresa que presta serviço, né, o gerenciamento do tempo, né, a gestão e a organização desse tipo de atendimento é o que vai trazer muitas vezes a satisfação do seu cliente. Né? Quem é que gosta de chegar numa consulta médica que foi marcado para as 9 horas da manhã e ser atendido às 11h30? Né? Ninguém gosta desse tipo de atraso, né? Porque as pessoas têm outros compromissos, as pessoas têm outras atividades, outras coisas que precisa realizar no dia e às vezes acaba perdendo pela má gestão aí do atendimento que foi agendado no horário e acabou não sendo realizado, tá? Deu para entender sobre essa questão que a gente discutiu? Ó, tudo que vocês foram falando eu fui colocando aqui, agora dá para vocês ver certinho. Depois eu mando também essa apresentação, esses slides para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, dentro da podologia, nós destacamos algumas coisas que são relacionados a esses recursos que vocês vão aprender a administrar aí durante essas 9 aulas, tá? Vão aprender de uma forma bem simplificada e que dá depois para vocês colocarem em prática aí no negócio de vocês, né? Até mesmo relacionado à área de manicure e pedicure que vocês já trabalham ou relacionado ao trabalho de podologia, que é o que vocês vão começar a realizar. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tranquilo por enquanto. Obrigado. Deu para relacionar legal aí com a atividade de vocês? Deu para entender por que vocês vão aprender administração? Sim. Beleza, então nós atingimos o nosso primeiro objetivo, né? O primeiro objetivo era só eu convencer vocês que vocês precisavam vir na aula de segunda-feira, tá? Então, o primeiro objetivo está ok, que é vocês entenderem o porquê que vocês vão aprender administração dentro do curso de podologia. E eu falo isso, pessoal, mas é muito, muito importante, né? Porque, por exemplo, eu estava na minha turma de radialista antes de vir para a turma de vocês, hoje ainda, né? E aí eu falei para o Wagner, né? Falei, Wagner, eu vou sair da aula aqui porque eu tenho que dar aula lá no técnico em podologia. E a pergunta dele foi exatamente a seguinte, né? Mas o que você entende de podologia? Aí eu falei, não, é aula de administração, para eles aprenderem a administrar os recursos aí, utilizar as ferramentas de administração dentro da profissão deles.
E ele falou assim, nossa, não sabia que o Senac dava esse tipo de aula para os alunos, né? Como que você vai fazer para eles, de alguma forma, conseguir ter o interesse sobre esse tipo de atividade, esse tipo de aula? Eu falei, Wagner, em qualquer negócio, no rádio, na podologia, na estética, numa agência de publicidade ou qualquer tipo de profissão, a gente vai precisar saber os princípios básicos de administração para isso funcionar, né? Então, por isso que o primeiro objetivo era trazer para vocês uma relação entre a matéria e uma relação entre as atividades que vocês realizam já no dia a dia. E aí agora eu vou falar para vocês, pessoal, um pouquinho sobre empreendedorismo. Deixa eu deixar aqui um pouquinho maior, e aí a gente vai conseguir fazer isso de uma forma melhor. Beleza. Então, o que é empreendedorismo? Já que vocês falaram que nunca viu, pelo menos no curso de podologia, tá? O empreendedorismo é a capacidade que as pessoas têm de identificar problemas e oportunidades. Então, a gente pode dizer que um problema mais uma oportunidade, quando ela se torna uma solução, quando a gente desenvolve uma solução, e aí a gente pega recursos e investe na criação de algo para criar essa solução, ele se torna um empreendimento. Então, essa ação é uma ação de empreendedorismo. Então, pode ser um negócio, né? Pode ser até um movimento, alguma coisa que é feito para resolver um problema em cima de uma oportunidade existente. Então, eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos, mais ou menos. Vocês trabalham como a Lari e a Lilian comentou que a maioria de vocês já trabalha como manicure e pedicure, né? E aí vocês identificam que os clientes de vocês são potenciais clientes também para a realização de procedimentos podológicos. Então, se os clientes que vão lá para fazer a unha são clientes também que são potenciais clientes para a área de podologia, é sinal que existe clientes no mercado, correto? Sim, correto. Beleza. Só que aí vocês terminam um curso, entrega currículos aí em vários gabinetes de podologia e não tem vagas de emprego disponível. Então, olha isso, a gente identifica um problema. Não existe vagas de emprego para podologia, mas existem clientes, que é uma oportunidade. Então, a gente pode desenvolver uma solução. Qual que seria a solução? Não sei, talvez adaptar o local que você atende os seus clientes de manicure e pedicure, uma sala para realizar os procedimentos de podologia, comprar os equipamentos necessários para começar a fazer esse tipo de atendimento, aumentar o local que você trabalha para começar a atender esses clientes. Tudo isso é empreendedorismo, tudo isso é um empreendimento. Então, a mesma coisa, ó, quando você identifica que os seus clientes, né, eles procuram, vocês já têm esses clientes, mas eles procuram novos serviços, que são esses serviços de podologia também, né? Ou você identifica que existe a capacidade de você ir realizar alguns procedimentos de podologia home office. Então, eu consigo ir atender alguém na minha casa ou atender alguém lá na casa deles, né? Só levando alguns equipamentos, levando uma maleta, não sei como seria isso. Mas se vocês identificarem que dá para fazer isso e existe demanda para isso, vocês não precisam necessariamente depender de uma vaga de emprego. Vocês podem criar o próprio negócio de vocês. E aí vai passar por diversas etapas. Aquela etapa onde vocês criam uma página no Facebook, no Instagram, divulga o trabalho de vocês, compra os materiais, organiza a agenda de vocês, de alguma forma divulga para os seus clientes já existentes que você também está fazendo esse tipo de serviço, e tudo isso vem do encontro de um problema com uma oportunidade. Tá? Então, empreendedorismo é sempre isso, pessoal. Quando a gente vê
que tem algo que a gente pode fazer para resolver um problema, tá? Por exemplo, quando a gente fala de criatividade, né? Quando a gente fala em pensar a respeito de resolver um problema, né? Olha que bacana, o cara precisava secar a roupa dele no varal, mas não parava de chover. Então, o que ele utilizou? Ele utilizou um guarda-chuva para colocar a roupa dele em um espaço onde, de alguma forma, receberia pelo menos um vento ou alguma coisa desse tipo, né? Ou aqui nessa situação, quando o cara precisava cortar um lugar muito grande, a grama de um lugar muito grande, e ele adaptou um cortador de grama na bicicleta. Seria muito mais rápido e mais fácil do que ele ir passando esse cortador de grama com a mão, né? Ou quando você já trabalha dentro de uma empresa e, de alguma forma, você precisa resolver um problema. Isso chama intraempreendedor, né? O que é o intraempreendedor? Nesse caso da Colgate, né, desse case da Colgate, é uma história que é mais ou menos assim. Vocês vão ver que toda aula, geralmente, eu conto uma historinha rápida, tá? Mas esse caso da Colgate é o seguinte. Eles identificaram um problema, estava chegando nos mercados, né, a pasta de dente, só a caixinha. Porque em algum momento, na etapa ali de produção, dentro da linha de produção, a máquina falhava em colocar o tubo de pasta dentro da caixa. E aí a caixa caía, não entrava nada, era lacrada e caía na caixa maior, que é aquela caixa que vai estocar dentro do supermercado. Quando o supermercado ia pegar essas pastas de dentes para colocar na prateleira, percebia que essa caixinha estava muito leve. E contataram a Colgate. Falou, chegaram 15, 20 pastas de dente que não tinha o tubo da pasta de dente dentro, tinha só a caixa. E aí foi feita uma reunião, juntaram diversos engenheiros da Colgate para desenvolver alguma forma de resolver esse problema. E a primeira solução foi criar uma balança de precisão, onde quando a caixa chegasse nessa balança, se não tivesse o peso mínimo necessário, a própria máquina descartava essa caixinha, que não tinha sido preenchida. Só que quando foram levantar o custo para criar uma máquina com uma balança e um descarte, esse custo ficou muito alto. E aí o funcionário do marketing dentro da empresa falou assim, pessoal, por que em vez de vocês tentarem resolver o problema conversando só com os engenheiros, com a diretoria da Colgate, vocês não fazem uma reunião com o pessoal que estão diretamente ligados ao problema? O pessoal do chão de fábrica, o pessoal que vê isso acontecer, mas não tem como resolver. E foi o que foi feito. Eles fizeram uma reunião e um dos funcionários do chão de fábrica falou o seguinte, falou, é muito fácil. A gente coloca uma mesa do lado da esteira que é colocado a caixa e liga um ventilador. As caixas que estiverem vazias, o ventilador vai soprar para fora da esteira. E assim foi resolvido o problema, até eles descobrirem como resolver o problema que a máquina não colocava o tubo dentro da pasta de dente. Então, geralmente, as pessoas... Por que eu contei essa história? Porque, geralmente, as pessoas que conseguem resolver os problemas são as pessoas que estão diretamente ligados a ele, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, existem muitas pessoas... Deixa eu ver se... Aqui, ó. Existem muitas pessoas que se tornam empreendedor por necessidade, né? Que é aquela pessoa que tem alguma urgência de gerar renda, então eu preciso gerar renda de qualquer forma, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, e aí acaba fazendo um negócio sem planejamento e muitas vezes acaba criando um negócio fora da sua área de conhecimento, fora daquilo que você conhece, né? Então, quantas pessoas que às vezes não abrem uma pizzaria,
Mas a própria pessoa que abriu uma pizzaria, ela não sabe fazer uma pizza, né? Não sabe como que é feita uma pizza, como que é feita a massa de uma pizza, quais são os ingredientes que são feitos. A chance dessa pizzaria dar certo é um pouco menor, porque não é uma pessoa relacionada diretamente ao empreendimento e que conhece sobre a situação dos procedimentos, de como isso acontece. É a mesma coisa que vocês, quando a gente terminar as aulas aqui, as nossas 9 aulas, eu falar, nossa, as meninas falaram tanto do mercado de podologia, parece ser tão lucrativo, eu acho que eu vou abrir um gabinete de podologia e eu contrato 2 alunas aí que terminaram para atender para mim. E eu fico só com a parte administrativa. O que eu conheço do negócio? O que eu conheço dos potenciais clientes desse negócio? Né? O que eu conheço dos procedimentos? Eu vou estar completamente dependente dos funcionários que eu contratei. Eu vou estar completamente dependente dessas 2 alunas que eu contratei para trabalhar no meu gabinete, né? E aí, a chance de eu fazer esse empreendimento dar certo é muito menor. Então, por isso, quando nós criamos algo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos conhecimento, sabemos administrar e temos conhecimento do procedimento, conhecimento do mercado de trabalho, conhecimento do trabalho efetuado, a chance disso dar certo é muito maior, né? Muito porque você acaba se tornando um empreendedor por oportunidade. Então, quem que é o empreendedor por oportunidade? É aquele empreendedor que ele aproveita uma oportunidade de mercado, ele sabe como esse mercado funciona, ele sabe como os procedimentos desse mercado funcionam, e aí ele faz todo um planejamento, todo um estudo, quais são as estruturas que eles vão utilizar, e dessa forma eles conseguem ter mais tempo de vida e mais lucro, como algumas startups aí que mais para frente a gente pode falar sobre elas, mas que também não entra muito ao caso no momento. Deixa eu ir controlando o nosso horário. Tá? E aí o Sebrae, ele traz um estudo, que é bem antigo esse estudo, mas ainda não é irreal, ainda ele é muito atual, por mais que ele é antigo, né? Que ele mostra que 8 de cada 10 empreendimentos que são abertos, eles fecham em menos de 1 ano. Mas que, lógico, que a grande maioria desses empreendimentos são dos empreendedores por necessidade, aquelas pessoas que fazem alguma coisa porque precisa gerar renda o mais rápido possível e não faz um planejamento, não faz nada, abre uma portinha, abre uma loja, não tem nenhum cliente, acha que o cliente vai cair do céu, né? E aí acaba não dando certo. Mas também alguns outros empreendedores que visaram a oportunidade, eles abriram falência em menos de 1 ano de empresa. E por que vocês acham que isso acontece, pessoal? Tanto o oportunista quanto o que tinha necessidade, eles não têm a formação do ramo em que se colocaram. Pode ser. E o que mais? Vamos supor assim, ó, que pode dentro desse pessoal ter um consultório de odontologia que foi montado por um dentista aí, formado na Unesp, ele terminou o curso lá, fez as especializações, fez todos os cursos que ele precisava, e ele abriu um consultório, mas mesmo assim não deu certo. Em menos de 1 ano ele precisou fechar. Por que vocês acham ele não soube administrar? Isso. Porque, pessoal, de alguma forma, ele se perdeu em algum desses recursos. Algum deles ele errou. E começou a criar uma bola de neve. Tá? Então, por exemplo, se ele não soube administrar bem o pessoal dele, de trabalho, a secretária dele, os clientes, os fornecedores, alguma coisa desse tipo, então vamos supor, ele não soube administrar direito o relacionamento que ele tinha com os clientes até gostavam do trabalho que ele realizava, mas achava que ele não prestava um bom atendimento no total, né? Não era uma pessoa muito agradável, não era uma pessoa
que prestava um bom atendimento, ou vamos supor, ele em menos de um ano, ele teve que trocar 10 vezes de secretária, porque nenhuma secretária dava certo para trabalhar com ele, porque ele não sabia, de alguma forma, administrar o trabalho dessa secretária, né? Ou vamos supor, ele cada hora comprava de um fornecedor, não criava uma relação com nenhum fornecedor, e muitas vezes, quando o cliente chegava lá para fazer um procedimento, ele precisava remarcar esse procedimento porque ele não tinha o material. Né? Então, olha aí, recurso material também. Ele falhou em ter esses recursos materiais para cada atendimento. Ou, o que mais acontece muitas vezes, ele gastou mais do que ele recebia. Né? Ele gastava mais do que ele recebia. Quando ele foi ver, ele estava pagando juros absurdos para bancos, fazendo empréstimos, não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel do consultório, e aí ele precisou abrir falência. O que pode ter acontecido também? Ele pode, de alguma forma, não conseguir captar os clientes dele, saber onde esses clientes estavam, não sabia, de alguma forma, gerir o seu marketing, a sua rede de informações. E aí, ele tinha aqueles clientes que eram os clientes amigos deles, mas vamos falar a verdade. Atendimento odontológico, se a gente não tem nenhum problema, a gente não vai ficar indo toda semana no dentista porque é legal. A gente só vai se a gente precisa, né? Então, eu não estava precisando, não fui mais, eu atendi aquelas pessoas mais próximas, não gerei mais clientes, não gerei uma caderneta de clientes maior, não tenho como pagar minhas contas, porque eu tendo clientes ou não, existem contas que precisam ser pagas, né? Ou, vamos supor o seguinte, eu fui lá e abri o meu consultório no 15º andar de um prédio comercial. Só que esse prédio comercial está sempre com o elevador quebrado. Imagina meu cliente ter que fazer um crossfit para chegar lá em cima, todo dia. Né? Toda vez que eu vou atender alguém tem que subir 10 lances de escada. Não dá. Né? De alguma forma, o meu espaço está sendo inviável para mim trabalhar com esse cliente. E outra é a questão do tempo. Né? Então, meus clientes todas as vezes marcam comigo às 9 horas, e aí eu tenho um outro cliente às 10, só que o procedimento que eu vou fazer com esse cliente das 9 horas vai demorar 3 horas. E aí o cliente das 10 já foi para meio-dia. O que vai acontecer com a agenda? Né? Todos os clientes marcados para aquele dia vai começar a atrasar. Ou você vai ter que pedir para sua secretária ligar para um dos clientes e desmarcar esse cliente para você conseguir ajustar a sua agenda de novo. Então, de alguma forma, a gestão do tempo desse dentista não deu certo. Então, por isso que as empresas, os empreendimentos no Brasil não funcionam. Porque as pessoas não criam um plano de negócio, que é isso que a gente vai fazer durante todas as aulas, um pedacinho desse plano de negócio que vocês vão realizar. Tá? Então, é importante, né, a gente entender que, independente de qual tipo de estabelecimento, de empreendimento que a gente vai abrir, a gente vai precisar relacionar todos esses recursos. Né? Mas aí, antes de abrir um negócio, os clientes são apresentados para uma ferramenta, que é uma ferramenta que é para você entender se esse negócio vale a pena ou se esse negócio não vale a pena. Né? Na verdade, ele não chega a dar um resultado completamente preciso, mas ele vai, num certo momento, começar um planejamento. Ele vai começar a fazer você entender melhor esse negócio que você vai abrir. Né? E essa ferramenta que a gente vai conhecer hoje, que é uma ferramenta administrativa, chama análise SWOT. Quem já ouviu falar sobre análise SWOT? Tirando talvez a Maiara, que já fez contabilidade. Pode falar. Eu lembro que no começo da aula você perguntou se a gente já tinha tido aula, né, de empreendedorismo. Na verdade, quando eu li a palavra SWOT, eu lembrei que bem no começo, acho que nós estávamos na UC1 ou 2, nós tivemos aulas com a Vanessinha,
E aí eu legal. lembrei, ela deu aula disso pra gente, mas eu acho que era mais coisa de compra e venda, né? Mas ela entrou nessa questão do SWOT, que agora eu lembrei que eu tenho todo aqui no meu caderno, acabei lembrando. Ótimo, melhor ainda, porque daí a gente já consegue discutir isso de uma outra forma. Então, as duas turmas, talvez na UC1, viram um pouquinho da análise SWOT. Se alguém também, no caso, não lembrar, né, eu vou falar aqui um pouquinho por cima, né? Ele vai ser um diagnóstico estratégico para vocês levantarem os pontos fortes e fracos e os pontos de oportunidade e os pontos de ameaça de um negócio, tá? No Brasil, ele tem um nome bem legal, que chama análise FOFA, tá? Que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que todas as forças e fraquezas são análises internos da nossa empresa, a empresa que a gente vai, ou o negócio que a gente vai abrir, tá? Então, por exemplo, força de um negócio que vai ser aberto aí por uma aluna do Senac, certificado do Senac, ou ser ex-aluna do Senac, aprendeu fazer o procedimento na prática, sabe fazer um bom atendimento, sabe administrar um negócio porque aprendeu com o professor Bruno. Essa é uma força do negócio de vocês, tá? Fraqueza. A fraqueza do meu negócio é que a localização. Nesse momento eu não tenho muito como investir, mas eu tenho uma sala no fundo de casa. Então eu vou fazer nessa sala, só que eu moro meio fora de mão, eu moro em algum bairro afastado da cidade. Meu cliente vai ter que ir até lá, né? Então, há uma fraqueza, tudo bem. E aí a gente tem que pensar uma oportunidade, né? Qual que é uma oportunidade de negócio? Aí já é algo externo, é algo que não está relacionado ao seu negócio, está relacionado aos outros. Então, há uma oportunidade. Eu tenho como oportunidade os meus clientes, né? É um cliente, ele já faz a mão e o pé comigo há 10 anos e ele sempre reclama de um problema que ele tem, que a unha dele não nasce direito, ou de um calo, ou a minha cliente tem um marido que tem um problema de unha encravada, tem um problema no calcanhar, alguma coisa desse tipo, né? Então, esse é um potencial cliente. Então, eu já tenho, no caso, uma certa caderneta, um certo network aí, um certo contato com os potenciais clientes do negócio que eu vou abrir. Então, uma oportunidade de negócio. E uma ameaça? Uma ameaça é que próximo do meu estabelecimento existe uma clínica de podologia que é muito famosa. Até os meus clientes de manicure e pedicure geralmente vão lá. E o preço deles, por ser uma clínica grande e atender muita gente, é muito baixo o preço deles, né? Então eu vou ter que concorrer, eu tenho uma concorrência muito forte. É um tipo de ameaça. Então vocês entenderam que as forças e as fraquezas são algo que estão relacionados ao seu trabalho, a você, tá? O que você pode oferecer, o seu negócio pode oferecer, tá? E as oportunidades e ameaças estão relacionadas ao mercado, ao fator externo, algo que, de alguma forma, pode te atrapalhar ou te ajudar aí na criação desse negócio. Deu para entender essa relação? Sim. Sim. Beleza. Então, a força é algo que a empresa faz bem, ou que constitua alguma característica sua que aumenta a sua competitividade, deixa você mais forte dentro do mercado, né? Fraqueza é algo que falta na sua empresa, algo que a sua empresa não execute tão bem, né? Que alguns concorrentes podem, de alguma forma, oferecer isso melhor. Então, oportunidades, né? Vai estar relacionado a mercado, a legislação, a novas tecnologias, né? A ameaça está
as intensidades das mudanças, resistências à inovação, as concorrências, essas coisas estão relacionadas à ameaça, tá? Então, tudo que é do ambiente externo, que de alguma forma vai ameaçar o seu trabalho, vai ameaçar esse negócio novo que você vai estar começando, é uma ameaça. Tudo que vai fazer esse mercado levantar, vai fazer o seu trabalho de alguma forma ser melhor, é uma oportunidade, tá? Tudo que você tem de relevante, de forte, de característica que vai fazer com que o seu cliente escolha você, ou que novos clientes escolham você para ser atendido. É uma força, e tudo aquilo que talvez falte nesse novo empreendimento que você está criando é uma fraqueza. Por que que é muito importante a gente fazer essa análise? Porque quando a gente tem uma análise bem estruturada e bem sincera do negócio, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai potencializar as nossas forças, fazer com que essas forças sejam cada vez mais fortes e que os clientes mais saibam que isso existe, que você tem essa força, vai trabalhar, jogar essas forças no seu marketing, tá? Vai tentar, de alguma forma, reduzir, amenizar ou, de alguma forma, eliminar essa fraqueza que você tem, tá? Vai abraçar todas as suas oportunidades, vai abraçar todas essas oportunidades de mercado e vai tentar, de alguma forma, vencer essas ameaças. Então, por exemplo, de ameaça tem aquela clínica de podologia aqui perto de casa, que já tem muito cliente, os meus próprios clientes vão lá e tudo mais. Como que eu posso fazer para fazer essa ameaça virar uma oportunidade? Não, meu cliente já vem aqui, pô. Ele já vem aqui fazer a unha do pé, já vem aqui fazer a unha da mão, ele já comenta comigo sobre os problemas que ele tem a respeito disso. Eu vou administrar melhor aí um recurso de informação, entender como essa outra clínica trabalha, entender qual que é o preço trabalhado por eles, vou, de alguma forma, levantar bons fornecedores para diminuir o custo do meu trabalho e vou trazer esse cliente para mim. Esse cliente já vem aqui fazer algum tipo de serviço. Eu posso, de alguma forma, oferecer um serviço agregado para ele. Eu posso oferecer um pacote. O cliente ele se sente muito mais confortável em vir em um local que ele vai poder fazer todos os procedimentos do que ele ter que vir em um local fazer um procedimento, em outro local fazer outro, em outro local fazer outro. Então, vou agregar valor aqui e vou fazer essa ameaça se transformar em uma oportunidade. Tá? Deu para entender? Sim, Bruno. Sim. Perfeito. Então é o seguinte, pessoal, deu 9 horas em ponto. Eu não costumo ser tão pontual, geralmente eu me empolgo mais falando, ou o conteúdo acaba sobrando muito, mas a gente conseguiu trabalhar todos os pontos que eram o objetivo da aula, e eu vou deixar uma atividade para vocês para a próxima segunda, tá? Vou explicar ela de uma forma mais fácil de entender do que eu escrevo, porque às vezes quando eu escrevo a atividade ele fica um pouco confuso, tá? A Lilian a Lilian comentou comigo, não sei se as duas turmas, tanto a da Lari quanto a da Lilian, tiveram aquelas aulinhas com o professor Alexandre, consegue utilizar um PowerPoint beleza. Tem alguém que tem algum tipo de dificuldade com isso? Pode falar. Do 2 não teve as aulas com o Alexandre, elas só estão tendo agora com o Danilo. Tá. Tem alguém que tem alguma dificuldade em usar algum recurso do computador, por exemplo, pode utilizar um Word, pode utilizar um PowerPoint ou algo desse tipo? Tem alguém que... Com o Buzar, aula de PowerPoint. Ah, legal. Então, vocês conseguem, de alguma forma, fazer aí. Alguém tem a dificuldade de utilizar esse tipo de recurso ou não? Todo mundo está ok. Se alguém tiver dificuldade, fala. Não tem problema algum, a gente adapta isso ao WhatsApp. Eu tenho. Ótimo. Eu também tenho. Então, assim, ó, a gente vai fazer... Eu falo que eu sou uma analfabeta digital, eu não sei nada. Mas no WhatsApp você sabe escrever certinho. Sim. Beleza. Sim, a gente consegue. Utilizar eu também, o celular. eu sou igual a Bel.
Entrar no Face, no Insta, se precisar fazer uma consultinha no Facebook ou pesquisar alguma coisa na internet no celular, mais ou menos vocês conseguem. Sim. Ah, então tá ótimo. Então, ó, vocês, quem tem a dificuldade, pode me mandar no WhatsApp. Eu vou depois, não sei se vocês têm grupo tal, mas a Larissa e a Lilian têm meu WhatsApp, pode enviar para vocês sem problema, tá? A única coisa, eu geralmente respondo o WhatsApp com um certo espaço de tempo, tá? Então vocês vão me mandar, é isso mesmo, professor, que você precisa, que você queria? Talvez eu não vou responder na hora, eu vou responder no meu horário de trabalho, tá? Então geralmente eu trabalho tarde e noite, então quando eu não tiver em aula à tarde ou à noite, eu vou responder todas essas questões, combinado? Sim. Ok, Bruno. Para o pessoal que conseguir fazer isso no Word ou no PowerPoint, podem fazer no Word ou no PowerPoint. É muito melhor porque o que acontece? Quem me mandar pelo WhatsApp, eu vou montando aqui o plano de negócio para essas pessoas, para depois no final as atividades ficarem todas parecidas, tá? E aí quem já conseguir ir montando no PowerPoint, no Word também já vai facilitando esse trabalho. Então, a primeira coisa que vocês vão pensar nessa atividade, tá? Primeiro é um pensamento aí. Terminamos o curso de podologia e a gente vai empreender nesse mercado, vai fazer acontecer, vai começar a atender de alguma forma, só que nesse primeiro momento vocês não vão trabalhar para as outras pessoas, vocês vão trabalhar para vocês mesmos, tá? Ter o próprio negócio. O que vocês fariam? Eu quero que vocês pensem nisso, pensem nessa estrutura. E aí escreve de uma forma resumida. Então, eu gostaria de abrir um consultório de podologia, né, um gabinete de podologia. Não, eu vou atender os meus clientes em casa, os procedimentos de podologia. Ou não, eu vou atender na casa dos meus clientes os procedimentos de podologia. Ok, eu acho que acaba se resumindo a esses 3 caminhos. Ou não também. Vocês pensam, não, eu vou abrir uma empresa para vender produtos relacionados a procedimentos de podologia. Ok, tá? Não sei se esse, no caso, seria um bom negócio para o conhecimento, mas também funcionaria, tá? E aí vocês vão fazer, no caso, essa tal dessa análise SWOT. Vou voltar aqui para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Então, para quem está fazendo esse negócio no PowerPoint, vocês estão vendo minha tela certinho agora? Sim. Então, o exemplo vai ser assim, ó. Vai ser... o que eu vou realizar vai ser a Larissa Podologia, que vai ser a empresa da Larissa. Então, abrirei um gabinete de podologia para atender os clientes. Beleza, é isso que ela vai fazer. Tá? Então, essa é a primeira ideia, a primeira etapa da atividade dela. E aí ela vai pensar assim, eu vou abrir um atendimento, um gabinete aí para atender meus clientes. Quais serão as minhas forças? Né? Então, professora do Senac. Tem um certo know-how de mercado aí, já tem um nome forte aí no mercado de podologia, né? Que mais? Vou abrir uma clínica no centro, um gabinete no centro. Com estacionamento próprio. Tudo isso são forças do negócio dela, tá? E aí ela vai pensar, quais são as fraquezas? As fraquezas é que eu vou começar trabalhando sozinha, então eu vou poder atender um cliente, não, vou poder atender 5 clientes por dia, por causa do horário e tudo mais.
tá? Outra fraqueza. O salão que ela pegou é no segundo andar de um prédio comercial, mas não tem elevador. Então, às vezes o cliente chega lá com o pé tudo estrupiado e vai precisar subir pelo menos uma escadinha com uns 10, 12 degraus. Beleza, é uma fraqueza, tá? Se o cara tiver muito estrupiado, ele nem vai na Larissa, ele vai em outro lugar, tá? Então, oportunidades. Aqui vocês podem colocar tudo que vocês forem pensando, de fraqueza, força, oportunidade. Oportunidades. O que eu vejo de oportunidade no mercado? O que a Larissa viu de oportunidade no mercado? Tem os clientes que são atendidos no Senac. Conhecem ela, pode indicar ou até mesmo pode continuar o atendimento lá na clínica dela. Então, ela já tem esses clientes como oportunidade. Olha como oportunidade. No centro da cidade, não tem nenhum outro gabinete. Olha outra coisa que pode ser oportunidade. O salão de podologia dela, o gabinete de podologia dela é na frente de um ponto de ônibus. Então, está sempre cheio de gente ali no centro. Uma oportunidade. Aí, uma ameaça. A ameaça, ela formou 40 alunas esse ano. Vocês tornaram concorrente dela. Se ela, no caso, está abrindo um negócio. Tá? Então, é uma ameaça. Deu para entender, mais ou menos, como é que vai fazer essa parte? Sim. Beleza. Segunda parte. Então, primeiro a gente pensou no negócio e fez uma análise SWOT rapidinha aí sobre esse negócio, tá? Antes de abrir ele. Então, a gente vai começar a estruturar esse negócio aí. Então, a gente vai pensar em 2 recursos nesse momento. O recurso de espaço e o recurso de materiais. Nesse primeiro momento, os materiais que eu quero que vocês pensem são só os equipamentos mais caros aí, se vocês forem abrir um negócio. Mais caros não, mas os equipamentos necessários para o atendimento, mas não os produtos, no caso. Então, vamos lá. Vai criar um novo slide lá. Larissa Podologia. A Larissa Podologia falou ali que vai ser em um salão no centro, certo? Vai ser um salão no centro da cidade. Só que nesse momento, a gente está falando de coisa séria, pessoal. Eu não quero aí que vocês... vou fazer um salão no Santa Angelina. Beleza. Mas vocês nem sabem se existe um local para ser feito isso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, pode ser em site de imobiliária, pode ser no Facebook, em qualquer coisa. Ou se vocês passaram e viram um local ali, né? Eu quero que vocês pesquisem e tragam o local mesmo que vai ser, o local exato. Então, vai ser um prédio que tem no centro, na Rua 2, na frente do Shopping Loop. Beleza, é isso que eu quero. Por que é importante a gente ter o local exato? Porque depois, nas aulas de finanças, a gente vai levantar o quê? Qual é o preço para alugar esse local, né? Quais são os investimentos que você vai ter que fazer dentro desse local para as coisas funcionarem da forma correta dentro da legislação. Então, para isso, vocês vão precisar, nesse primeiro momento, pesquisar um local exato. Olha, tem uma casa ali no São José que ia dar certinho. Beleza. Uma casa no São José, na rua tal, um ponto de referência mais ou menos. Para depois que a gente consiga encontrar uma média, ou chutar, ou achar realmente o valor das coisas dessa casa. Não, vai ser no fundo da minha casa, numa salinha que eu tenho no fundo da minha casa. Então, vocês vão colocar aqui, ó, local. Sala no fundo de casa. Beleza, tá?
que aí é o local exato. Ah, não, eu vou fazer o atendimento na casa das minhas clientes, local, home office. Sem problema, tá? Isso aqui, pode falar. No caso, eu já atendo em uma clínica e o meu gabinete vai ser lá mesmo, é tudo lá. E aí eu colocaria lá mesmo, normal, o lá endereço. Mesmo, beleza. Perfeito, lá mesmo. Para você tá até mais fácil, você já tem um local. Sim. E aí depois, o que a gente vai pensar aqui, ó? Quais são os materiais, a estrutura que você vai precisar para começar a fazer esse atendimento? Então, se vai ser home office, eu vou precisar no mínimo, né, de uma maleta com bisturi, blá, 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 todas essas coisas que vocês vão precisar, que eu não faço ideia o que é, não sei nem se pode realizar esse procedimento assim. Vai ser no fundo de casa. Ou no salão que eu tenho em casa, no salão de casa, ó. Salão em casa. Eu já atendo hoje como manicure. Para mim transformar esse salão em um negócio de podologia, eu vou precisar investir o quê? Vou precisar comprar uma maca, comprar uma autoclave. Ô, Bruno, Oi. licença. Pode no falar. caso, não preciso pôr os valores ainda, né? Não. É só o que falta para você poder realizar esse procedimento de uma forma completa. Então tá bom. Tá? Então é só o que está faltando de material no meu salão. Ou, vou abrir um salão do zero. O que eu preciso ter esse salão do zero que eu vou abrir, que eu vou alugar? Então tá bom. Obrigada. Beleza? Nada. Beleza. Deu para entender, pessoal? Sim. Tem alguma dúvida? Sim. Alguma dúvida? Não. Relacionada à atividade? Alguma dúvida relacionada à aula? Bom, pessoal, então é isso, tá? Vocês vão começar a pensar em viabilizar um negócio. Ô, Bruno. Pode falar. Bruno. Oi. Eu tenho só uma dúvida. Essa atividade a gente vai encaminhar para você na aula segunda-feira ou pelo WhatsApp? Como que vai ser? Tá, vamos lá. Tô mandando meu WhatsApp aqui no chat, tá? Para vocês. Depois a Lilian e a Larissa também pode compartilhar no grupo, tá? O contato. Como que vocês preferem fazer a entrega dessa atividade para quem for fazendo ela no caso, no PowerPoint ou no Word? Vocês preferem me mandando por e-mail, me mandando pelo WhatsApp mesmo? Por mim, tanto faz. Vou mandar o WhatsApp e o e-mail aqui. Eu vou colocar os dois aqui no grupo. Não. Sinto mais confortável postar no Teams. Posta no Teams e só me avisa no WhatsApp. Eu já coloquei no Teams a atividade de segunda-feira. Beleza, eu já vou lá, tento encontrar e dou uma olhada. O que acontece? Para quem for me responder essas coisas direto no WhatsApp, eu vou pegando a informação que é do WhatsApp, que for me mandar isso por texto mesmo, no WhatsApp, dentro da conversa, eu vou pegando essas informações e vou colocando num PowerPoint para vocês. Só se identifiquem. Olha, boa noite, aqui é a Maria, do curso de Podologia. Eu vou mandar a atividade escrita por aqui, professor, porque eu não consigo fazer ele no computador. Tudo bem. Aí me manda e eu faço aqui a organização desse documento. Lembrando, eu não vou, nesse primeiro momento, corrigindo todas as atividades antes da próxima aula, tá?
Por quê? Porque no começo da próxima aula, eu vou pedir para umas 2, 3, 4 alunos fazerem a apresentação, tá? De qual é esse negócio. E aí isso vai sendo sempre trocado aí, tentando não sortear as mesmas pessoas, tá? E aí vocês vão me apresentando o que vocês fizeram. Tudo bem? Ô, Bruno, e Oi. aí a gente faz aquele modo de compartilhar a tela, é isso? Se vocês quiserem fazer compartilhando a tela, ok. Se vocês não conseguirem, pelo caso de estar utilizando o celular ou algo desse tipo, eu compartilho a tela de vocês e vocês vão só falando. Eu compartilho o trabalho de vocês e vocês vão só falando, só explicando. Tá ok. Tudo bem? Porque por que é importante essa parte da explicação, essa parte de vocês falarem realmente? Porque às vezes você escreve aqui, ó, força, professora do Senac, né? E aí eu entendo o que eu quiser isso aqui. Se a força é porque ela sendo professora do Senac, ela tem muitos anos já de experiência, ou porque isso pode trazer um know-how para o nome dela, ou porque isso de alguma forma existem vários alunos e clientes que já passaram por ela que pode se transformar em uma oportunidade. Então, professor, então aí eu vi como força que eu vou abrir o meu gabinete no centro. Por que eu achei que isso é força? Porque é bom acesso para todo mundo, as pessoas podem ir para lá de ônibus, qualquer ônibus para direto no centro. Então, para explicar melhor como vocês entenderam isso, tudo bem? Tudo ok, pessoal? Tranquilo, Bruno. Beleza, então. Então, vamos finalizar a aula de hoje. Fica essa atividade para vocês realizarem e entregarem até na próxima segunda-feira, tá? Uma boa semana para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, podem entrar em contato comigo por e-mail, o que vocês acharem necessário, tá? Não tenham vergonha, vocês podem conversar comigo da mesma forma que vocês conversam aí com a Lilian, com a Larissa, tá? Não tem essa de que é primeira aula que vocês estão tendo comigo ou qualquer coisa do tipo, tá? Falem mesmo, perguntem mesmo, que é melhor a gente conversar e ter uma boa relação do que depois ficar com dúvida. Tudo bem? Tudo bem, então, Bruno. Obrigada pela aula, viu? Obrigado a vocês, obrigado Larissa, obrigado Lilian. Boa noite e boa semana. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Obrigado, Lari. Boa noite. Obrigada, boa noite.